Olá, querido aluninho, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula de hoje. E o tema, como vocês já sabem, é o nazismo, certo? E aí eu devo te esclarecer que na aula de hoje nós não iremos falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial em si. O nosso foco é entender e compreender o movimento nazista, a história de Hitler, como isso colaborou para o movimento, das origens do contexto social daí, da Alemanha, do período, enfim, certo? E mais uma informação importante também é que o nosso vídeo de hoje será dividido em duas fases. A primeira são conceitos fundamentais sobre nazismo, então o que é a história de Hitler e etc. E a segunda será focada em como a propaganda nazista foi capaz de fazer uma lavagem cerebral realmente, ou por outras vertentes históricas a gente poderia dizer, de abarcar os sentimentos que já pairavam aí nessa Alemanha e ser capaz de transformar, a Alemanha e o movimento fascista em algo de outro nível aí, com antissemitismo e, enfim, o movimento nazista em si, certo? Mas esse segundo vídeo, então, é focado na propaganda e educação nazista. Tá bom? Então, agora que você já tem as informações necessárias aí, eu vou te lembrar se você já copiou a nossa lousa de hoje e se não, vai lá. Então, gente, para a gente começar de fato a nossa videoaula de hoje, eu preciso que antes da gente falar de nazismo, você tenha assistido a nossa videoaula sobre o fascismo, certo? Porque lá a gente coloca algumas questões conceituais importantíssimas, como o que é socialismo e o que se baseia em socialismo, comunismo e fascismo, certo? E quais as diferenças entre esses movimentos, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, por favor, pause esse vídeo, vá assistir a primeira aula de fascismo para então a gente poder dar continuidade aqui, certo? Enfim. Então, gente, para falar de nazismo, inicialmente a gente precisa trabalhar ali alguns contextos que são importantes de serem entendidos, certo? Um deles é que quando a gente fala de antissemitismo, de nacionalismo germânico ou coisas do gênero, a gente precisa entender que isso são coisas que já ocorrem há muito tempo, certo? Então, ao longo aí do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, você já vai observar algumas questões sutis ainda naquele momento, mas que vão aflorar lá na frente coisas muito sérias, certo? Então, quando a gente vai estudar a história do Hitler, que será feito já, muitos desses momentos já dá para se observar. Mas em questão de contexto, se a gente fosse ter que fazer, digamos assim, uma espécie de resumo sobre o contexto aí que vai embasar todo o sentimento que leva ao nazismo, a gente precisa falar aí pelo menos de uns 4 fatores bastante importantes para compreender esse momento, certo? Então, o primeiro deles seria o Tratado de Versalhes, com certeza. Então, quando a gente fala do Tratado de Versalhes, a gente está falando de um tratado que foi resultado de um armistício e, digamos assim, a desistência alemã na guerra, certo? E que foi algo extremamente questionado pela população e pelos soldados. A população e os soldados alemãos não acreditavam na derrota militar deles, e acreditavam que a entrega alemã, a rendição alemã, teria sido algo negociado entre a camada política e a camada industrial, bancária, muito atribuído inclusive aos judeus, certo? Enfim, e que, portanto, o Tratado de Versalhes já não era algo necessário e que foi algo injusto, sendo colocado que eles eram um grande poder militar, enfim, certo? Teoricamente, o que não significa que seja verdade, gente, mas era o que as pessoas acreditavam, e os soldados, enfim, certo? E o Tratado de Versalhes, para piorar, ele não permitiu que os alemães participassem das negociações dos termos do tratado. E nesse momento, então, quando a gente fala de um tratado que está sendo negociado sem a presença da Alemanha, os outros países europeus vitoriosos da guerra, eles vão responsabilizar a Alemanha integralmente pela Primeira Guerra Mundial. O que significa que o Tratado de Versalhes, ele vai ter 3 frentes onde, digamos assim, prejudica fortemente a Alemanha. A primeira delas por uma ordem territorial, a segunda por questões econômicas e a terceira por questões militares, certo? No que diz respeito às questões territoriais, a gente está falando aí de 13% do território alemão que foi retirado da Alemanha e cedido a outros países, partilhado entre outros países, para além das colônias alemãs, enfim, e que, portanto, se 13% do território foi tirado da Alemanha, as populações que viviam nesse território também acabam sendo conduzidas aí para outras nações, vamos dizer assim, e deixam de fazer parte da Alemanha, certo? Nesse contexto, gente, o pangermanismo vai ser algo bastante atacado. Se você se lembrar aí da aula de Primeira Guerra Mundial, a gente sempre fala bastante do pangermanismo, do sentimento germânico de unir as nações, de cultura germânica, certo?
E aí, a partir do momento que o Tratado de Versalhes tira territórios de dentro da Alemanha e tira suas populações junto, esse sentimento de união da cultura germânica é diretamente atacado por essa partilha, certo? Por exemplo, o caso do corredor polonês, que separa a Alemanha da Prússia Oriental, certo? Para tentar criar exatamente, como vocês podem ver, um pedaço de terra polonesa que conduz ao mar e assim poder dar uma saída ao mar para a Polônia. Mas isso às custas de dividir o território alemão, certo? Que vai ser bastante questionado isso aí e não vai dar muito certo na Segunda Guerra Mundial, essa coisa. Enfim. Outro ponto importante da gente mencionar, como a gente havia dito, é o segundo ponto aí para entender o Tratado de Versalhes, que é o ataque econômico que a Alemanha sofre. Como ela é 100% responsabilizada pelas perdas militares, enfim, pela guerra em si, por toda a perda econômica de todos os países participantes da guerra e etc., certo? Ela vai ser responsabilizada por isso e, portanto, ela vai ter que pagar financeiramente pelos custos da guerra, pelos prejuízos da guerra, pela reconstrução dos demais países, que é um golpe duríssimo para a economia alemã, porque eles já haviam gastado bastante para fazer a manutenção dessa guerra. Ou seja, para guerrear, certo? Para ter homens, para ter mantimentos, para ter tudo que é necessário para uma guerra. No segundo ponto, eles acabaram tendo uma séria destruição de seu território na Primeira Guerra Mundial e precisavam reconstruir tudo que foi destruído, certo? Mas o terceiro ponto é que agora, além dos dois últimos que a gente falou, ele ainda teria que pagar para os outros países europeus vitoriosos da guerra impostos altíssimos determinados no Tratado de Versalhes por ser o responsável pela Primeira Guerra Mundial, certo? Então a Alemanha realmente entra numa grande crise econômica por essas três questões aí já mencionadas. Então o Tratado de Versalhes, ele fere muito forte a economia alemã e também o futuro econômico alemão. Enfim. E o terceiro tripé para entender o Tratado de Versalhes é a questão militar, onde o exército alemão é reduzido, então eles não poderiam ter mais do que 100 mil homens, se não me engano. Vamos colocar aqui o dado, né? E, além disso, eles acabam tendo que destruir boa parte do armamento deles, acabam tendo que destruir ou ceder para países europeus, enfim, aconteceu as duas coisas, navios, submarinos e etc., o que é um golpe muito ferrado para os soldados alemãos, para o orgulho militar alemão, certo? Então, o Tratado de Versalhes, ele criou uma busca por revanche dentro do sentimento alemão, do sentimento germânico. Uma vergonha do que ocorreu, certo? Por não ter nem sequer participado das negociações do Tratado de Versalhes. E uma atribuição de culpa de que a culpa disso tudo eram dos políticos alemãos e da classe judaica, bancária, dona de indústrias, que teoricamente teria pressionado as aulas políticas da Alemanha para finalizar com a Primeira Guerra Mundial, certo? Então daí você já vê um sentimento antissemita surgindo também com o final da Primeira Guerra Mundial. Após meses de discussões, os vitoriosos, sobretudo França, Inglaterra e Estados Unidos, impuseram à Alemanha termos de paz muito duros, como se apenas ela fosse responsável pela grande carnificina. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, condenou os alemães a arcarem com reparações gigantescas, o que gerou um grande fardo para a economia e se tornou uma questão central nas queixas da população alemã. Além disso, a Alemanha perdeu 13% do território e 1/10 da população. A Alsácia-Lorena voltou a ser território francês e a porção ocidental do Rio Reno foi desmilitarizada. Uma filmagem alemã da época denuncia o retalhamento do território nacional. O pior foi a separação da Prússia Oriental da Alemanha para reconstituir a Polônia, partilhada no século XVIII, dando a ela acesso ao mar. O corredor polonês foi um problema que acabaria levando à Segunda Guerra Mundial. Para muitos alemães, a exigência dos aliados de que as forças antirrevolucionárias paramilitares fossem desarmadas foi a gota d'água. Eles presenciaram a destruição de submarinos, navios de guerra e aeronaves. O
exército alemão foi reduzido a 100 mil homens. O primeiro ponto de análise é o final da Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes. Um segundo ponto que a gente já poderia estar dizendo aí é a falta de fé na democracia, nas instituições democráticas, na política, pelos fatores que nós já comentamos, certo? E mais do que a falta de fé na política, é o que o sentimento, né, de união e de busca de uma retomada, né, dos alemães, econômica, etc., vai conduzir essas pessoas a crer cegamente na busca de um líder, enfim. E se a gente observar que o fascismo, a partir de 1920, 22 e etc., já estava se desenvolvendo fortemente na Itália, e Hitler copia bastante aí, né, de Mussolini, etc., a quem aqui estranhou o Mussolini, lembra lá do meu problema com os S's, né, e sons de T que a gente comentou na aula de fascismo. Enfim, só tô aqui já me desculpando previamente, fecha parênteses aqui. O sentimento, então, que essa população está tendo pela descrença nos regimes políticos e etc., ela também vai piorar com o terceiro fator, que é a crise de 1929, certo? Com a crise de 1929, o mundo passa a não crer mais no liberalismo, ou numa ideia capitalista tradicional, ou num capitalismo conservador, enfim, das ideias que já se tinha, certo? E aí a aula de crise de 29 vai te ajudar a compreender melhor isso, se você não está muito lembrando desse assunto, certo? Enfim. E com isso, com essa falta de crença, vamos dizer assim, no capitalismo tradicional, aulas conservadoras da política, a necessidade suposta de um líder diferenciado também vai levar as pessoas aí, vai conduzir as pessoas a uma crença maior em líderes extremistas, como Hitler, certo? Que a gente já vai falar mais da história desse cara. E mais do que isso, gente, se você observar ainda que dentro da Alemanha você já estava tendo uma crise econômica devido ao final aí da guerra e todos os custos da guerra, devido às sanções do Tratado de Versalhes, e tudo mais, 29 coloca a Alemanha ainda mais dentro de uma crise econômica, porque a Alemanha era bastante dependente de empréstimos com os Estados Unidos, por conta de tudo isso aí que a gente já mencionou, e com os Estados Unidos quebrado, eles não podem mais fornecer esses empréstimos e ainda passam a devagarzinho querer cobrar o dinheiro que já havia sido emprestado pela Alemanha. Então a situação fica muito grave economicamente falando e abre mais espaço ainda para esse medo generalizado e a busca de uma salvação aí, certo? E o quarto fator que a gente pode comentar é o medo comunista. Então, desde 1917, o mundo tinha medo do comunismo depois de ter observado a revolução ali, né, que a Rússia passou e etc, certo? E com momentos de crise, como a gente já comentou na aula sobre fascismo, você tem um certo crescimento de ideias comunistas, etc, devido a essas pessoas muito miseráveis que mesmo às vezes sem entender o conceito, ou o que é comunismo, ou pelo que de fato o comunismo está lutando, elas buscam alguma coisa que possa minimamente trazer mudanças, já que elas estão com uma vida realmente muito complicada, né? E por conta disso, da miséria, da falta de emprego e etc., as ideias comunistas acabam sendo um modo, né, das pessoas acharem que tem alguma alternativa ali, e cresce, né, o tamanho dos movimentos e etc. E a Alemanha vivia isso também. Como você já observou, a crise estava séria lá na Alemanha. Enfim. E a crise se manifesta também como o crescimento das ideias comunistas. E um medo da classe burguesa e etc. de que o comunismo fosse aí, né, tivesse seu ápice na Alemanha, fizesse uma revolução, enfim. Certo? Então todos esses fatores vão colaborar bastante para o crescimento do nazismo. E agora, a gente vai parar um pouquinho e vai começar a tratar um pouco da história de Hitler. Quem é Hitler e como que a história dele vai mostrar um pouquinho desse contexto que a gente está mencionando sobre a Alemanha e como que a coisa vai devagarzinho acontecendo. Então, gente, Hitler nasce em 1889 na cidade de Braunau. Sei lá se eu estou falando certo, gente. Enfim. E que hoje é um território pertencente à Áustria, mas que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Mas como você pode observar, ele fica bem na divisa aí, né, mais ou menos, do território alemão e do Império Austro-Húngaro. E a gente precisa recordar mais ainda de que por conta aí das ideias pan-germânicas, elas não vieram à toa, certo? Porque essa população aí dessa região toda acabava tendo uma cultura de matriz germânica. Então, era relativamente parecida a cultura dos austríacos com a cultura dos alemãos, porque ambos tinham uma base germânica, certo? De origem cultural, enfim. Então, Hitler nasce com uma história familiar bastante complicada, certo? Existe aí uma nebulosidade sobre quem teria sido o avô de Hitler. Enfim, não há muito como comprovar, isso gera certas polêmicas. Grande dúvida é: Hitler teria sangue judeu?
dos segredos mais bem guardados do regime nazista é que Hitler não tinha como provar o contrário. Ele não sabia quem era um dos seus avós. A identidade de seu avô paterno é desconhecida. A avó de Hitler acabou se casando com Johann Hitler, que reconheceu a criança e deu a ela seu sobrenome. Segundo a lei nazista, Hitler não corresponderia ao chamado critério de proteção do sangue, imposto pelos alemães. Para alguém não ser perseguido, deveria provar que nenhum dos 4 avós era judeu. Hitler não podia comprovar que não era judeu, segundo os termos nazistas. Embora Hitler não vá assim muito bem na escola, porque ele questionava bastante os professores e o sistema de ensino, se achando bastante superior àquilo tudo, enfim, ele tinha um professor que ele realmente admirava, pelo visto, pelo que reza aí os relatos, né, que era o professor de história, vamos dizer assim, Leopoldo Putsches, certo? Enfim. E esse professor, ele falava bastante do nacionalismo germânico. Então, vamos dizer assim, de um orgulho germânico, alemão, e do quanto essa raça seria superior às demais, e pureza, e etc. Certo? E isso não era um pensamento só, né, deste professor. Existia uma ala política da Alemanha desse período que falava bastante sobre a superioridade do nacionalismo germânico. E que, inclusive, colocava a Alemanha acima, vamos dizer assim, da Áustria, por um detalhe. A Áustria era um país bastante conhecido por receber imigrantes, tchecos, polacos e judeus, italianos, e, enfim, uma série de populações moravam na Áustria, certo? Ou na Áustria-Hungria do período. E isso, para essa população que tinha ideias bastante xenófobas, enfim, de raça pura e etc., fazia com que a Áustria fosse inferior à Alemanha por ter uma mistura dessa população e por receber essas pessoas, enfim. E Hitler, então, quando tem aí a sua maioridade, resolve para Viena para tentar a vida dele como pintor. Sim, Hitler queria ser pintor, minha gente. Ele vai ter contato bastante com o centro urbano, né? Viena era uma grande cidade da Áustria e lá nessa grande cidade você tem vários bairros, né? De tchecos, de polacos, judeus e por aí vai. E lá ele tem um contato ainda maior com aquilo que antes era uma teoria. Ele então tem essa vida mais boêmia, né? Devido ao fato de que ele recebia a pensão da mãe e da morte do pai também, enfim. E com isso ele acaba tendo um contato maior com essas populações, o que só piora, vamos dizer, o seu preconceito e etc. Viena, graças à herança, ele, longe de Sopro, descobriu diversas comunidades que moravam na capital austro-húngara. Tchecos, polacos, italianos, croatas e judeus. Hitler declarou posteriormente: aquilo me pareceu a encarnação da profanação racial. E no meio desse processo, ele tentando ser pintor, ele tenta entrar na Academia de Viena, não é aceito, porque ele é considerado com pouco talento, enfim. E ele acaba meio que sobrevivendo de pintar cartões postais e, enfim, empregos, né, de temporários, assim, trocados, né, e vai vivendo. Até que a mãe dele morre de câncer e ele acaba tendo um problema financeiro sério, porque a parte da pensão e do dinheirinho que ele recebia da mãe dele acabam não vindo mais e, portanto, ele tem problemas financeiros. E nesse momento, a gente já está falando aí dos momentos que estão antecedendo a Primeira Guerra Mundial, de 1914, né, e etc. E aí, como você lembra, né, da nossa aula sobre a Primeira Guerra, a gente já fala das tensões, que não foi do nada que a Primeira Guerra Mundial surgiu e etc. Então, percebendo essas tensões, os países começam a se organizar aos pouquinhos e a Áustria, inclusive, abre a opção, né, do militarismo. Ela abre... Meu Deus, eu esqueci a palavra. Rapaz... Convocação militar. Então, ela abre convocações militares. E com isso, Hitler percebe que a situação está ficando mais séria. E ele tem uma postura bastante inusitada. Em vez de ficar na Áustria e, enfim, esperar ser convocado, ele não quer lutar pela Áustria, uma vez que ele considera a Áustria um lugar não de raça pura, né? Então, um sangue misturado.
E ele prefere, portanto, invadir ali as fronteiras da Alemanha, portanto ele foge para a Alemanha e prefere se alistar no exército alemão, devido a todo esse orgulho nacionalista, germânico e etc. Certo? Enfim. E aí talvez seja um momento que você vai me perguntar, mas ele não era alemão, como assim esse fascínio todo pela Alemanha? Sim, ele não era alemão, mas ele era de origem germânica, né? Lembrando que no pan-germanismo a gente considera o quê? As origens culturais. Então a Áustria, a Alemanha e outros países do lugar têm uma matriz cultural germânica. Embora Hitler não seja alemão, ele seja austríaco, a matriz cultural daquela região, né, o pan-germanismo, etc., é de origem germânica. Então ele não é alemão, mas meio que ele considera ali que ele é da mesma cultura que a galera da Alemanha. Enfim. E ele resolve então ir para a Alemanha para se candidatar à guerra, né, para se alistar militarmente e lutar pelos alemães. Mobilização. Hitler tinha 25 anos no dia 2 de agosto de 1914 e a declaração de guerra transformou sua vida de artista fracassado. Antes, Hitler havia fugido para a Áustria para evitar o serviço militar. Agora ele estava na Alemanha, em Munique, dominado pelo sentimento disparatado de nacionalismo extremo que impulsionou a Europa inteira para o grande massacre. Hitler lutou na guerra e a guerra o transformou. Em Minha Luta, Hitler escreveu: "A Primeira Guerra Mundial foi o momento mais inesquecível e sublime da minha existência." Durante 4 anos, o Cabo Hitler foi mensageiro do 16º Regimento de Infantaria da Baviera. Cabo Hitler. Ele corria entre as trincheiras, entregando ordens aos soldados. Era uma tarefa perigosa. Hitler foi condecorado com a Cruz de Ferro. Ele usava a Cruz de Ferro abaixo da insígnia do Partido Nazista. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler aprendeu a ter desprezo pelo valor da vida humana, como aconteceu com muitos soldados neste terrível conflito. Hitler, aos poucos, se transformou num nacionalista fanático. Também nas trincheiras, surgiu a ideia confusa de que um dia ele auxiliaria os companheiros que viviam na miséria. Em outras palavras, Hitler entraria para a política. Hitler aprendeu a explorar a camaradagem com os colegas veteranos de guerra. Como vemos nesse discurso na fábrica da Siemens, 15 anos depois. Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. No final da guerra, na verdade em 1918, Hitler acaba tendo um acidente, vamos dizer assim, ele acaba sendo vítima do gás mostarda em campo de batalha. E ele acaba afastado com uma espécie de cegueira temporária, que era um dos efeitos do gás mostarda, além de muitos outros, e poder ser fatal no caso de uma exposição pior, vamos dizer assim. E afastado no hospital de campanha militar, ele tem a informação do armistício que está sendo negociado e da rendição alemã. E ele, pelo que dizem relatos, assim como muitas alas militares do período, fica inconformado com essa situação porque eles não acreditavam na possibilidade real do exército alemão estar perdendo a guerra, porque dizem que o exército alemão era muito forte e tinha homens muito preparados, fora a questão do nacionalismo germânico. Como que você lida com a sua ideia de superioridade, você se sente superior aos outros, sendo que você perde a guerra?
Então, na mentalidade dessas pessoas, na cabeça dessas pessoas, era inconcebível que eles estavam perdendo a guerra, certo? Então, militarmente, sendo mais fracos que os outros exércitos, enfim. E por conta disso, ele fica revoltado, assim como outras alas militares do exército, e começa a buscar culpados, né? E no meio disso, ele culpa os políticos que estão negociando o armistício e a rendição alemã, certo? E diz que isso só está acontecendo devido à classe política e à classe bancária, industrial, os ricos da Alemanha que estão se sentindo prejudicados com a guerra e, portanto, estão pressionando os governantes a tomar essa postura de rendição. E, no caso, quem acabava sendo uma boa parte dessa população mais enriquecida, banqueiros, etc., era, em parte, a população judaica. De fato, tinha uma população judaica nas cidades mais enriquecidas, assim como também tinha um judeu mais pobre, é lógico. Mas parte dessa classe, digamos assim, burguesa barra alta classe social da Alemanha do período, assim como da Áustria e etc., era composta em parte por judeus. A gente sabe, inclusive, que a cultura judaica tem bastante da busca por um certo encontro, né, de bênçãos no sentido material das coisas, e a questão dos judeus se ajudarem também, eles são uma comunidade muito forte, muito unida. Isso acaba que eles, em parte, têm bastante sucesso financeiro. Enfim, além da história dos judeus, né, que já envolve o fato de eles serem considerados pessoas voltadas ao comércio, aos bancários, devido também à facilidade de você poder recolher as suas coisas e se mudar num caso de crise, uma vez que o judeu é um povo que foi perseguido durante toda a história da humanidade. Então eles não são povos que normalmente se fixam num território como um agricultor que tem a sua terra e não dá muito para sair dali com rapidez. A população judaica, né, na segunda fase do judaísmo e etc., que é a fase, né, da diáspora judaica e etc., eles têm essa característica mais de serem comerciantes, banqueiros, enfim, coisas que você possa se mudar com uma certa facilidade, rapidez, devido ao histórico de perseguição que eles já viveram e etc. Então, em parte, não era mentira que essa população enriquecida tinha um considerável número de judeus, certo? Porém, daí a dizer que foram eles que pressionaram para o armistício. E, de fato, gente, os alemães estavam perdendo a Primeira Guerra Mundial, certo? Eles são derrotados na Primeira Guerra Mundial, enfim. Mas, para o nacionalismo germânico, era inconcebível aceitar isso e começar a buscar culpados. Sendo que você já tem um histórico, né, de, como a gente disse, o professor Leopoldo, e alas políticas que falavam do judeu, do tcheco e etc., como uma espécie de corrupção do germânico e do nacionalismo germânico puro, acabou que eles viraram um bode expiatório no meio. E muitos foram feitos prisioneiros. O ódio aos franceses era onipresente, alimentado pelas ofensas dos vitoriosos. Os soldados do Kaiser, o imperador alemão Guilherme II, tentaram manter a dignidade, marchando como prisioneiros pelas cidades francesas e belgas que haviam atacado durante 4 anos. O restante do exército alemão começava a se retirar. Estes soldados guardariam a amargura da derrota, causada, segundo afirmavam os propagandistas da extrema-direita, por elementos não patriotas da Alemanha que teriam negociado com o inimigo. Neste período, aconteceu algo que Hitler considerou um ponto de partida. Ele melhorou aos poucos e recuperou a visão no Hospital Militar de Passwalk, ao norte de Berlim, onde o exército tratava soldados com estresse pós-traumático. Hitler contou que, ao saber da abdicação do imperador do fim da monarquia alemã em favor de uma república e do armistício de 11 de novembro de 1918, que marcou a derrota alemã, ele ouviu uma voz e declarou: "Essa voz me convocou para libertar o povo alemão e restaurar a grandeza da Alemanha." A essa alucinação, Hitler acrescentou sua obsessão. Para ele, a águia alemã havia sido esfaqueada pelos judeus.
minha luta, ele escreveu se, ao menos uma vez durante a guerra, tivéssemos usado gás venenoso em 12 mil ou 15 mil dos hebreus que corrompem o povo, o sacrifício de milhões de homens não teria sido em vão. Já no final de 1916, os chefes do exército imperial, o marechal de campo Hindenburg e seu assistente, o general Ludendorff, num gesto ultranacionalista impensado, solicitaram uma lista de soldados judeus suspeitos de comportamento antipatriótico. O antissemitismo existia há séculos e não tinha fronteiras. Submetidos a esse destino ao longo da história, os judeus, sejam os pobres moradores dos guetos ou os burgueses, já assimilados, periodicamente viravam bode expiatório em momentos de crise. Na Rússia, no início do século XX, eles foram vítimas de pogroms, massacres. Muitos escaparam da perseguição e se estabeleceram na Alemanha. E após Hitler se recuperar, então, dessa cegueira temporária, enfim, com o final da guerra, Hitler continua nas funções militares, até porque ele não tinha muito outra ideia, ele já não tinha mais família, né? Enfim, não tinha conseguido se tornar pintor. Então ele continua na vida militar, e até porque ele diz que se encontra na vida militar, e o quanto ele idolatrava isso tudo, certo? Mas acaba que com o final da guerra ele assume funções secundárias e funções mais internas e também do contato mais dia a dia com os soldados. Após 4 anos com o regimento, ele retornou a Munique e encontrou a Alemanha no meio de uma revolução. Hitler estava com 30 anos. Tratava-se de um período decisivo. Mais do que tudo, ele desejava continuar no exército, o que garantiria ordem e estabilidade ao novo regime do presidente, social-democrata Friedrich Ebert. A jovem república precisaria enfrentar o movimento revolucionário marxista que tentava tomar o poder como os bolcheviques haviam feito na Rússia 2 anos antes. O exército foi derrotado com a ajuda de nacionalistas voluntários dos Freikorps, um campo fértil para o futuro partido nazista. Hitler dedicou-se ao exército com grande zelo. Seu objetivo principal era ter onde morar e algo para comer, e ele não desistia por nada. Hitler virou um agente provocador, um informante que denunciava os colegas suspeitos de serem comunistas. Seus superiores tinham a missão de controlar a população combatendo ideais comunistas e perceberam o fervor antirrevolucionário de Hitler. Então deram a ele a tarefa de reeducar os soldados e prisioneiros alemães que voltavam da guerra. Seu comandante relatou: ele nasceu com o dom da oratória. Seu fanatismo e populismo cativam os ouvintes, obrigando-os a pensar como ele. Hitler declarou: naquele momento, eu entendi que sabia como falar. E tudo muda a partir de 1919, onde Hitler vai receber uma função do exército de se infiltrar no Partido dos Trabalhadores Alemães para ficar de olho nas ideias que essas pessoas estavam querendo vincular no partido, se tinha algum tipo de manifestação contra o governo envolvido, enfim. Então ele recebe essa ordem direta do exército, se infiltra dentro do partido, e o que começa como um infiltrado mandando mensagens para o exército vai se tornar um dos primeiros momentos onde Hitler de fato parte para um caminho político para sua vida. Lá no partido, ele vai conhecer uma figura bastante importante, que é Anton Dressler. Acho que eu estou falando certo. Que era um dos caras envolvidos com a criação do partido e que tinha essas ideias bastante fortes do antissemitismo e da culpabilização dos judeus pelas questões aí do final da Primeira Guerra e etc. E não só ele vai se aproximar bastante dessa figura, como ele acaba sendo apresentado, conhecendo um segundo, que é Dietrich Eckart. Acho que eu estou falando certo. E essa figura é bastante importante para tudo que vai se desenvolver à frente. Porque essa criatura participava de uma sociedade secreta, a germânica, chamada Sociedade Tudor.
essa sociedade é pouco comentada na história e ela tem função muito dentro do contexto de se entender o nazismo e principalmente uma confusão muito frequente com o nazismo que vocês já vão entender. Mas essa sociedade Tuller, que era uma sociedade secreta, ela basicamente venerava a história germânica, venerava a mitologia germânica e nórdica também. E basicamente tudo que envolvia a raça ariana. Então tinha um pouco de misticismo sobre cultos pagãos, e, enfim, cura e outras coisas relacionadas com cultura germânica e nórdica, mas, enfim, cultura ariana, vamos dizer assim, né, a raça ariana, e veneravam também a mitologia, tanto que o nome Tuller vem de um povo que, teoricamente, na mitologia germânica haveria que seria um povo superior, que supostamente, perceba, né, tudo está ali no campo da suposição, supostamente os romanos teriam mencionado esse povo em algum escrito deles, e que seria, né, dito, escrito, registrado como uma sociedade superior às outras, mais civilizada, enfim, certo? Mas é muito do campo da mitologia germânica. E essa sociedade Tuller, então, ela tinha uma veneração pelo nacionalismo ariano, pelo nacionalismo germânico e pela cultura ariana de modo geral. Um dos emblemas, ou vamos dizer assim, das falas que essa sociedade utilizava, né, uma espécie de jargão, era: lembre-te que tu és ariano, mantenhas o teu sangue puro. Então, já viu do que a gente está falando, de uma sociedade extremamente xenófoba, racista, antissemita, enfim, de veneração da raça ariana e etc. Mas eles vão ser bastante importantes no contexto aí da participação de Hitler no mundo político. E ele foi filmado pela primeira vez durante uma demonstração do DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1919, Hitler havia se infiltrado no grupo por ordem do exército para espioná-lo. Sem perspectivas, ele continuou sendo membro e virou agitador político em tempo integral. Munique. Politicamente, a Baviera era de extrema-direita, mas em Berlim, o poder era de centro-esquerda, com a República de Weimar, que recebeu o nome da cidade onde a nova Constituição tinha acabado de ser votada. Hitler, agora transformado em um bávaro típico, vociferava com a população contra os criminosos de novembro, os signatários do armistício e da vergonha de Versalhes. Tais sentimentos eram compartilhados pelo exército, especialmente pelos veteranos de guerra, que se reuniam nas grandes cervejarias de Munique. Uma delas era a Burger Braukler, onde em 13 de agosto de 1920, Hitler estreou na política com uma palestra intitulada "Por que somos antissemitas?". A explicação de Hitler era, além do ódio visceral pelos judeus desde a derrota alemã, o fato de um antissemitismo ser a melhor estratégia para atrair militantes nacionalistas. E Hitler, então, não só ingressa, né, no partido, etc., como se torna vital dentro dele. Tanto que há uma mudança aí proposta a partir da ideia de nacionalismo germânico, da sociedade secreta de Stulle e etc., que vai mudar o nome do partido. Então, até ali, 1919, 1920, o partido se chama Partido dos Trabalhadores Alemães, certo? A partir de 1920, ele vai se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E você agora, neste momento, pode estar recorrendo aí na sua mente alguém que já diz que nazismo é de esquerda, que nazismo era socialista, blá, 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 por conta exatamente da palavra socialista no meio aí do nome do partido. Certo? Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso te dar uma informação que muitas vezes falta para essas pessoas que dizem esse tipo de argumento, certo? Então, é o seguinte, a palavra socialista, no Brasil, na nossa cultura brasileira, ela é automaticamente relacionada com a esquerda, certo? Então, socialismo é o socialismo marxista, é a ideia de esquerda, lá do Marx, que a gente já falou um pouco, inclusive, na aula sobre fascismo. Mas, no mundo, atualmente, não é necessariamente, quando se fala em socialismo, o socialismo do Marx. Existem outras teorias e outros usos para a palavra socialista que não são o socialismo do Marx, tá?
Então, no Brasil, a gente tem muita dificuldade de entender que se algo tem socialista no nome, não necessariamente é diretamente esse socialismo aí do Marx. Enquanto que no mundo, isso é um pouco mais simples de ser entendido, porque eles não têm esse apego tão forte com a palavra, porque há outras correntes políticas que não são marxistas e que também se usam da palavra socialismo. Tudo bem? Tá. Mas qual que é aquela informação que eu precisava te dar que eu ainda não te dei? Quando a sociedade Thule, Hitler, os membros do partido usam o nome socialista, não é com referência ao socialismo marxista, mas é em referência à cultura do nacionalismo germânico. Porque essas pessoas acreditam que na antiguidade da Alemanha, então na antiguidade, na Idade Média alemã inclusive, você tinha comunidades germânicas, comunidades arianas, alemãs, que usavam a terra de um modo mais comunitário, mas que o principal foco dessas pessoas e a ideia de sociedade dessas pessoas é que elas, germânicas, né, vizinhas umas das outras, teriam que trabalhar ao máximo, né, dar duro no seu trabalho braçal ali na terra, na Idade Média e etc., para o bem comum da sociedade ali, daquela cidade, daquele aldeamento. Então, se todos trabalhassem muito bem, né, com muita força e etc., eles ficariam mais seguros, com mais comidas, mais recursos e, enfim, todos viveriam melhor. Então, a ideia de coletividade é baseada numa cultura de serem todos germânicos e etc. E o nome que se atribui a esse tipo de aldeamento típico da Alemanha, dos povos germânicos, era uma comunidade socialista. Social, a terra, o trabalho, o esforço era compartilhado de um modo social, tá? E aí, quando o Marx usa a palavra socialismo, Hitler vai dizer nas suas entrevistas que Marx está roubando esse termo. Que Marx olha para a cultura germânica e pega e rouba aquele termo e o coloca e o apropria de um modo errado, que não tem nada a ver. Porque o socialismo seria uma palavra do povo germânico, para o povo germânico, de uma ideia de nacionalismo e união do povo germânico, ariano e etc. E que Marx roubou essa palavra. E Hitler, não sou eu que estou falando, gente, é Hitler falando nas entrevistas dele, que a gente já vai dar uma olhada. Diz que, inclusive, ele se coloca como função roubar de volta dos marxistas essa palavra e atribuir essa palavra no sentido real do seu uso, que deveria ser para o povo germânico, pelo povo germânico, para o povo ariano. Então, quando ele coloca Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não é numa referência de socialismo marxista, é numa referência de socialismo do nacionalismo germânico. Então, uma ideia de vamos nos unir germânicos, nós, ó raça ariana, certo? Essa ideia de socialismo germânico, ela difere completamente do tal socialismo marxista, etc. e tal. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro aí nessa entrevista que a gente tem por escrito. Então acompanhe aqui comigo algumas das palavras de Hitler durante a entrevista, né? Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu vou tirar o socialismo dos socialistas. Socialismo é uma instituição ancestral ariana germânica. Nossos ancestrais tinham certas terras em comum. Eles cultivaram a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. Socialismo, diferente de marxismo, não repudia a propriedade privada. Uma entrevista dada a George Silverstein, não sabemos falar o nome, em 1923, pessoal. E esse, gente, apenas um que eu trouxe, que eu acho que traz de um modo mais simples a fala dele a respeito, né, de que o marxismo roubou o termo socialista, enfim, mas existem várias outras menções a respeito desse assunto que ele faz no livro que ele vai escrever, Mein Kampf, que já vamos comentar, em palestras e etc., fora a perseguição que o nazismo fez ao comunismo, certo? Que as pessoas foram mandadas para campo de concentração e etc., que a gente já vai comentar. E agora a gente pode retomar, né, que a partir de 1920, então, Hitler realmente ingressa no mundo político com a substituição desse nome para tentar trazer mais a questão do nacionalismo germânico e etc. E a partir de 1920, Hitler começa a sua campanha, digamos assim, como político e etc. A partir de 1920 também se instaura não só o partido como mais consolidado, Hitler como um grande líder, mas também a juventude hitlerista, que é algo bastante... A juventude hitlerista participava de rituais antissemitas de larga escala.
com humilhação pública, junto com as milícias nazistas SA e SS. Sempre passávamos diante de uma loja judia e ali nos mandavam gritar para que os judeus saíssem dali. Importante para a gente entender o potencial do nazismo e a estratégia nazista de meio que realmente dominar a cultura alemã e realmente fazer uma espécie de alienação da população alemã, e que nós iremos tratar bem com calma e detalhadamente sobre a propaganda nazista, sobre a juventude hitlerista quanto uma estratégia de alienação social no nosso próximo vídeo, que vai ser colocado aqui na descrição o link, que é a parte 2 sobre nazismo, certo? E aí lá a gente vai trabalhar isso com maior cuidado. Mas a partir de 1920 se inicia a juventude hitlerista e se inicia a SA, que vai ser uma das primeiras instituições que o partido nazista vai criar, que inicialmente ela tem um caráter de defesa dos líderes, mas que ela também realiza, digamos assim, caos público, né? Então, pancadaria nos judeus e por aí vai, certo? E que mais pra frente vai ser substituída pela SS, que essa é a mais famosa e que a gente vai comentar um pouquinho melhor também. Em sua pequena sede, numa cervejaria de Munique, Hitler desenha o emblema do partido. Ele escreveu em Minha Luta. Após inúmeras tentativas, escolhi uma bandeira vermelha para mostrar a dimensão social do nosso movimento, um círculo branco para representar nosso nacionalismo e a suástica, símbolo do ariano, um eterno antissemita. Na Índia, a suástica é considerada há séculos um símbolo positivo do movimento perpétuo da humanidade. Na interpretação deturpada dos nazistas, ela se tornou o símbolo da raça ariana, uma raça mística de homens altos, louros e de olhos azuis, aos quais Hitler acrescentou um capacete. E a aura de uma raça superior. Unsere Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Blinkt wie Windhunde, zählen die Leder und hart wie Kruppstahl. Wir sind entschlossen. Para a segurança das reuniões, ele criou uma tropa de assalto, a SA, uma pequena milícia, cujos uniformes ele conseguiu no estoque da antiga alfândega austro-húngara. O radicalismo de Hitler fez o número de membros do partido subir de 2.000 para 20.000. Isso foi feito com a ajuda da seita racista Sociedade Thule, que tinha o nome de um mítico reino nórdico. 1922. Os membros financiaram um jornal com fundos de origem questionável. A publicação virou o jornal oficial do Partido Nazista com um novo título: Volksher Beobachter, ou Observador Popular. O editor Alfred Rosenberg era membro da Sociedade Thule e atuava como teórico do antissemitismo. Ele foi um grande inspirador do Holocausto. Rosenberg. Rudolf Hess também foi membro da Sociedade Thule quando era estudante. Hess. Ele virou secretário de Hitler, um de seus cúmplices mais servis e fanáticos. Outro militante desde o início do Partido Nazista foi o herói da Primeira Guerra, Hermann Göring, um dos pilotos de guerra mais importantes da Alemanha. Como muitos outros veteranos, ele teve dificuldades para se readaptar à vida civil e encontrou em Hitler alguém que articulava suas próprias ideias antirrevolucionárias. Göring foi a segunda pessoa mais importante do regime e incentivou os campos de concentração. Em 1922, durante um desfile político, Hitler colocou Göring ao lado do general Ludendorff, com seu capacete pontiagudo para mostrar aos veteranos que um grande líder do período da guerra apoiava os nazistas. Ludendorff
Um dos responsáveis pelo prolongamento da guerra estava certo de que os políticos haviam impedido sua vitória. Essa teoria era defendida por muitos generais alemães. A adesão de Ludendorff aos ideais nacionalistas abriu novas perspectivas para Hitler. Tudo parecia possível. A extrema-direita da Itália, Roma, o partido fascista de Benito Mussolini, acabava de chegar ao poder. Mussolini. O Mussolini alemão seria Hitler. O ano de 1923 seria decisivo. 1923, Hitler tem uma atitude bastante ousada, vamos dizer assim. Ele tenta dar um golpe na cervejaria, uma das principais cervejarias de Munique, uma das mais famosas, certo? Que eu não vou saber falar o nome, mas esta coisa aqui bonita, certo? Enfim. E ele se reúne com mais ou menos 3.000 homens do partido nazista, a maioria ex-militares, armados e etc., e meio que invade a cervejaria, onde estava havendo uma espécie de reunião política entre várias lideranças políticas que se reuniam ali para trocar ideias, para argumentar, para fazer balanque, etc. Tanto que um dos primeiros discursos políticos de Hitler foi na tal da cervejaria. Enfim. E ele invade com esses 3.000 homens, meio que querendo fazer uma pressão, como Mussolini fez lá em Roma e etc., com a marcha, né, dos camisas pretas, etc. E ele invade, meio que cobrando de modo autoritário que ele seja colocado aí como presidente ou como primeiro-ministro, etc. Ou seja, que ele tome o poder. Enfim. A questão é que ele não é muito bem sucedido, porque o exército e as tropas policiais estavam do lado, né, do governo, e eles meio que cercam o lugar e meio que fazem Hitler se entregar à força, certo? Acabam uns tomando tiro, uns outros morrendo, enfim, e Hitler acaba preso, certo? E esse acontecimento aí fica conhecido como Putsch da cervejaria, ou em outras palavras, o golpe da cervejaria, acaba mal sucedido, porém, quando Hitler vai para o tribunal, embora a pena para traição e etc., né, uma conspiração seja a morte, ele acaba pegando só 5 anos de prisão, porque ele tem uma fala muito eloquente, ele acaba, inclusive, meio que cativando os juízes do tribunal, e desses 5 anos que ele pega de prisão, no final mesmo ele só fica 9 preso. E é um momento bastante importante da história de Hitler, porque na prisão ele tem a chance de refletir sobre algumas questões, e ele escreve um dos livros mais importantes para entender como as ideias se alastram, que é Mein Kampf, Minha Luta, certo? Que é um livro que ele escreve contando um pouco da trajetória dele, muito um manifesto político, onde ele vai disseminar as ideias antissemitas, ideias xenófobas, ideias do nacionalismo germânico, enfim. E o livro foi escrito um pouco às pressas e etc., mas quando o livro é publicado, ele já começa a ter uma relevância editorial considerável. E a partir aí de 1933, 34, que a gente já vai comentar aí que Hitler de fato ascende o poder, ele vai se tornar uma leitura obrigatória que você dava de presente num casamento, por exemplo. E se você não tem esse livro, inclusive, na sua casa, você é passível de ser considerado um traidor ou coisa do gênero. Particularmente, o livro hoje ele já é de domínio público, ele já está na internet, em PDFs e etc. Mas eu aconselho que mesmo os mais interessados no assunto precisam estar muito preparados para essa leitura, porque Hitler realmente tem uma fala bastante eloquente, uma argumentação inteligente, só que ele está defendendo coisas absurdas, né? Então, às vezes, a pessoa coloca as ideias de um modo bonito, de um modo cativante, etc., e são ideias absurdas. E você precisa estar muito preparado conceitualmente, estruturalmente, psicologicamente, quanto indivíduo, inclusive, e historicamente, para conseguir confrontar aquela fala bonita e entender que aquilo é um absurdo. Então, tem pessoas que às vezes vão ler o livro sabendo de tudo que acontece e acabam um pouco, tipo, eu sei que isso é extremamente errado, mas de algum modo aquilo me cativou. O livro é bastante perigoso. Tanto que houve uma série de pensadores e críticos, etc., que estavam meio que questionando o fato do livro se tornar domínio público depois da morte, enfim, de Hitler e do tempo que passa, né? O livro se torna domínio público depois de um certo tempo que ele foi escrito. E muitos pensadores, principalmente na Alemanha, queriam proibir a circulação do livro e etc., coisa que hoje com a internet é difícil, mas queriam, porque o livro é perigoso. E a gente não pode se esquecer que existem ainda na nossa sociedade muitas células neonazistas,
e de pensamento xenófobo. Então, esse tipo de livro pode alimentar ainda mais esse tipo de pensamento. E se você não está muito preparado, né, se você não tem uma bagagem cultural, literária, histórica, conceitual bastante sólida, você pode acabar, digamos, de algum modo, se dilubriando aí com o livro e ele mexer um pouco com a sua mente, certo? Enfim, não estou falando isso para querer tentar ninguém a ler, não é esse o objetivo, mas para alertar. Se for a sua vontade, você tem que estar muito bem preparado para ler um livro desse. É um livro perigoso, certo? Listas nazistas editaram um manuscrito escrito às pressas. Hitler queria que o nome do livro fosse 4 anos e meio de luta contra mentiras, tolices e covardias. Mas o título foi considerado longo demais e mudado para Mein Kampf, Minha Luta. O livro apresenta a visão do mundo de Hitler e os nazistas fizeram dele uma nova Bíblia. Ele foi transcrito como as Sagradas Escrituras e fabricado como os grandes manuscritos medievais. Hitler falava sobre a luta da raça superior, os germânicos arianos, altos e loiros, sobre a necessidade de conquistar territórios, sobre a erradicação do comunismo e sobre a derrota da França e dos judeus, que na visão de Hitler não pertenciam à espécie humana. Na época, muitos julgaram o livro uma loucura desvairada, um erro fatal. Pelo contrário, ele deveria ter sido lido com cautela e encarado seriamente, pois ocasionou a morte de mais de 50 milhões de seres humanos. 1924. Hitler saiu da prisão no dia 20 de dezembro de 1924 por bom comportamento. Ele sonhava em ser sucessor dos grandes fundadores da nação germânica, como Bismarck, e declarou: "O tempo que passei preso me trouxe confiança, otimismo e a certeza de que nada poderá me abalar novamente." Com a prisão de Hitler, o partido acaba também sendo fechado e considerado ilegal por um certo tempo, devido ao fato de que eles tinham tentado aí dar um golpe tirânico, etc. Enfim. Porém, em 1924, Hitler sai da prisão, em 1925 ele volta para a vida política e nisso o partido também retorna. E aí, 25, 26, 27, ele vai crescendo e trazendo cada vez mais as ideias do partido e realizando comícios e discursos, etc. Até que em 1928 tem algo de bastante interessante. Acontecem as eleições para o poder legislativo, ou seja, para o Congresso alemão. Senadores, deputados, etc. Vamos dizer assim, né? Um comparativo aí para você poder imaginar. E Hitler faz uma forte campanha, porém, ele só consegue 2% dos votos para os seus candidatos, o que dá para eleger 12 parlamentares. Dentre eles, Joseph Goebbels, que é uma figura bastante importante para a propaganda nazista, que a gente vai trabalhar melhor no próximo vídeo, né? Sobre a propaganda nazista e a difusão das ideias para o imaginário popular alemão, enfim. E com isso ele não consegue tantos candidatos assim, apenas 12 cadeiras. E algo muito interessante, porque a partir de 1929, a aceitação do nazismo vai crescer absurdamente. Se em 28 eles tinham apenas 2% dos votos, com a crise que vai ocorrer em Nova York, e por conta disso, a crise que vai se alastrar para a Alemanha também, há uma descrença generalizada, como a gente já mencionou, da democracia, das escolhas políticas, da ala tradicional da direita, do conservadorismo, do liberalismo, enfim. E dessa descrença do número absurdo, 6 milhões de desempregados na Alemanha, da crise que já vinha ocorrendo devido ao Tratado de Versalhes, que estava afundando em dívidas, né, a Alemanha, dívidas com bancos americanos, inclusive, quando vem a crise de 1929, que os empréstimos americanos são encerrados, inclusive se começa uma espécie de busca para que a Alemanha pague o que devia e etc., a descrença da população e o abismo econômico que eles se enfiam é um dos grandes motores que vão acelerar o processo nazista. E aí a gente observa que em 29 a gente tem a crise do capitalismo e etc. E em 1932 a gente tem as campanhas eleitorais. E Hitler não ganha, ele fica em segundo lugar, mas ele tem um crescimento gigante de 28 para 32. Se você comparar que em 28 ele teve 2% dos votos e em 32 ele ficou como segundo candidato da eleição presidencial. Então, o crescimento numa margem aí, né, de 4 anos aproximadamente, é algo gigante, é algo absurdo, certo?
E em 1932, Hitler concorre às eleições para presidente, como eu já disse, fica em segundo lugar, mas em 1933 há uma manifestação pública, uma espécie de marcha que ocorre, de pressão popular, para que Hitler seja colocado como chanceler alemão, como primeiro-ministro alemão, líder da casa, do parlamento alemão, do Congresso, certo? Então você observa que de 28, onde ele teve 2% de votos para os seus 12 candidatos, etc., em 33 há uma comoção pública e uma pressão gigantesca para que ele seja colocado, sem eleição, sem nada, como chanceler alemão. Olha o crescimento, olha o tamanho do desespero que a Alemanha se enfia, principalmente a partir de 29. E a partir do momento onde as pessoas estão desesperadas, numa crise econômica absurda, a busca por culpados se começa a ser um negócio muito, muito típico do desespero. E Hitler trazia aí algumas opções de culpado, como os comunistas, como os judeus e etc. Certo? Então, nesse contexto, a gente observa esse crescimento do Hitler, do partido nazista, das ideias radicais, em contraste a um total desespero econômico, desespero e descrença política também. Então, nesse momento, eu vou abrir aqui um espaço e pedir licença para que a gente retome alguns conceitos principais que a gente já viu lá na aula sobre fascismo, certo? Então, quais são as estruturas tradicionais de movimentos fascistas? Bem, a primeira delas a gente poderia colocar como nacionalismos extremos. Então, uma questão de você realmente se dedicar ao máximo pela nação, um discurso bastante focado na superioridade da sua nação, daquela nação e etc. E o nazismo se encaixa perfeitamente dentro disso, inclusive com uma matriz até mais radical, pensando na antiguidade germânica e na pureza, vamos dizer assim, do nacionalismo germânico. Enfim, então não só se encaixa muito bem, como inclusive explora um pouco além dessa característica voltada ao nacionalismo. Um segundo ponto que a gente pode colocar é a exaltação das forças militares, paramilitares e etc. A questão da necessidade de uma guerra para se reconstruir alguma coisa. E Hitler e o partido nazista, as ideologias nazistas no geral, se enquadram bastante também, uma vez que ele já surge desse movimento aí, dos soldados que estão revoltados com o final da Primeira Guerra, com a injustiça do Tratado de Versailles, achando que tudo não passou de um plano político, judaico e etc. Antissemitismo está envolvido aí também, mas uma exaltação das forças militares, como somos bons demais, como poderíamos ter perdido a Primeira Guerra? E não só isso, se acreditando que na força se reconstruirá tudo, que a guerra será necessária, que o Tratado de Versailles é injusto e precisa peitar mesmo as outras instituições, os outros países europeus no caso, certo? Até no discurso, o jeito como se fala e a exaltação de Hitler, como a gente já viu em algum momento dessa videoaula, o discurso que Hitler faz voltado bastante aos soldados também, e toda a exaltação do poderio militar no caso germânico, certo? E por último, a gente pode colocar como a promessa de uma restauração, Então a promessa de dias melhores que Hitler vai propor, de fato ele vai levantar a economia alemã, a gente já vai falar sobre isso, e não só isso, ele fala do futuro, ele fala na necessidade de enfrentar as potências europeias para a superioridade germânica poder realmente se valer aí, enfim. Então, a promessa de dias melhores. Outro ponto que a gente pode colocar também como uma característica básica dos movimentos fascistas é a necessidade de você criar inimigos comuns de toda a nação, para você fortalecer os laços ali entre as pessoas daquela nação. E o movimento nazista faz isso muito bem, desde a sua origem, já colocando o antissemitismo como uma pauta. Não só o antissemitismo, mas a xenofobia. Então, contra tchecos, contra polacos, contra ciganos, contra tudo aquilo que não é a raça ariana. E também contra a degeneração das raças. Então, contra homossexuais, contra pessoas deficientes físicas, que vão ser muito o alvo do movimento nazista, inclusive as pessoas que vão ser destinadas aos campos de concentração e parte aí do movimento genocida do nazismo, certo? Essa criação do inimigo comum, então, no caso fascista italiano, ela é muito caracterizada por você voltar a nação contra os comunistas. No caso nazista, ela se expande. Não só são contra os comunistas, inclusive a gente já vai ver como isso é feito de um modo mais pesado daqui a alguns segundinhos, como também voltado para a questão das raças. Então, todas as raças que seriam a não ariana, e os judeus se enquadram como o porquê da Alemanha estar ruim.
ou seja, os grandes culpados da destruição e do caos alemão, e da economia, e da perda militar e qualquer outra coisa, certo? Então se enquadra bastante. E uma vez que você tem inimigos comuns da nação, fica muito mais fácil você criar a ideia de que existe um herói, de que existe um herói nacional que irá salvá-los do caos, certo? Então a veneração por uma figura heróica, um líder, que então quem ocupa o cargo acaba sendo Hitler, certo? Devido à sua retórica, devido à sua oratória, devido a Mein Kampf, né? O livro vai ser amplamente difundido e é uma escrita, como eu já disse, perigosa e que vai chegar na mão das pessoas que não têm uma base tão boa assim e que já estão passando por uma crise econômica, uma crise política, uma crise sobre as suas crenças ideológicas, políticas, democráticas e etc. E que vai cair, né, perfeitamente dentro das necessidades dessas pessoas no sentido de buscar uma saída para tudo isso, né? Então aqui nós já temos 5 pontos da estrutura fascista e, portanto, o nazismo é algo fascista, é fascismo. Só que por que a gente diferencia um pouco o nome, né? Fascismo a gente entende muito mais como o italiano e quando é nazismo. Porque além de ser fascista, o movimento nazista é antissemita. Então, quando a gente junta o fascismo mais o antissemitismo, a gente considera aí como nazismo. Acabou colocando esse outro nome, mas que não deixa de ser um movimento fascista. Entendeu? Ficou um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender, né, gente? Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaubte, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da war ich, wie viele Millionen andere Deutsche, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos am Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat wie 8 oder 10 Millionen andere auch. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption, den Reichtum und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will,
mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unterdessen von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Vaterlandes. Diese Bewegung, und so wie es mir gelang, von 7 Mann zu diesen 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um meiner selbst willen. E após então ele assumir o cargo, fazer o seu discurso e etc., passando um tempo, ainda em 1933, acontece algo bastante curioso. O Congresso alemão é incendiado. Porém, automaticamente com esse incêndio, o partido nazista, as lideranças nazistas, culpam um polonês X aí que surge e, de outro modo, eles jogam a culpa nos comunistas, dizendo que os comunistas teriam queimado o Congresso e que isso seria uma espécie de afronta ao sistema, enfim, alemão, certo? E com essa justificativa, eles julgam e matam, guilhotinado rapidamente essa pessoa e acabam colocando isso como justificativa para a perseguição comunista. Eles fecham todos os partidos de esquerda ou comunistas e etc., de ideias, né, radicais, marxistas ou de qualquer outro gênero na Alemanha, e perseguem as pessoas, principalmente os principais líderes desse movimento ou qualquer um que se manifeste contrário, né, a essa postura. Em paralelo também se cria a Gestapo, que é uma das instituições mais temidas dentro do nazismo, certo? Que é a polícia investigativa alemã, que é muito quem procurava, torturava, enfim, opositores políticos ou judeus e etc. A Gestapo é meio que um órgão, né, de investigação, um órgão de inteligência dentro do nazismo. E a partir aí, né, de todo esse contexto que a gente está colocando, fica claro a perseguição ao comunismo, então, de um modo mais efetivo a partir de 33 e a partir da queima do Congresso, certo? Que muitos historiadores atribuem que muito provavelmente foi inclusive os próprios nazistas que fizeram isso como uma espécie de justificativa para a perseguição comunista, enfim. E a partir daí fica muito mais claro o discurso contra os comunistas. E aí a gente vai observar inclusive um discurso onde focou bastante sobre isso. Der Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eintracht diesen Krieg zu beginnen und mich zu lieben, wie endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Um discurso cada vez mais agressivo contra o Tratado de Versalhes, as nações europeias, etc. Mas então, se a gente fosse observar apenas pela questão econômica, Hitler realmente foi um estrategista econômico bastante importante para a Alemanha, né? Tirou a situação da Alemanha de 6 milhões de desempregados para 1 milhão de desempregados e, digamos assim, prometia um crescimento ainda maior e conseguiu principalmente levantar, digamos assim, a moral do alemão, né? Conseguiu levantar a autoestima do alemão, o orgulho de se dizer alemão
e com isso ele conseguiu um apoio cego da população de modo geral. Em 1936, a Alemanha saíra da recessão. Hitler diminuíra o desemprego por meio do armamento e obras imensas de reconstrução, fazendo do país uma força temida na Europa. Durante a segunda metade da década de 30, ele passou para a ofensiva. Em 1938, ele anexou a Áustria à Alemanha. A região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, foi ocupada e anexada. A guerra estava se aproximando. O chanceler alemão precisava da juventude hitlerista. Eles eram os futuros soldados da Wehrmacht. Hitler pretendia enrijecê-los e treiná-los para moldar os guerreiros que desejava. In unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Além da diversão e jogos, os jovens começaram a receber treinamento militar verdadeiro. Und zu verfallen damit in seinem Ansehen. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man eine glückliche Vergangenheit richtete. Sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Bei der Inflation hat man unser Volk noch erhöhen müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles angestichtet und alles gewagt und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Para fechar, finalizar essa aula sobre os conceitos fundamentais aí sobre o nazismo, nós precisamos retomar então, aquela questão, mas nazismo então é de esquerda, nazismo não é de direita. Eu não gosto muito de colocar esses rótulos, vocês já sabem, para quem acompanha os vídeos, mas precisamos lembrar então que a palavra Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não é uma argumentação para querer dizer que nazismo é um processo de esquerda, certo? Um outro ponto é falar sobre o Estado forte, Então, por conta de ter um Estado forte, grande, soberano e etc., isso poderia ser algo que se assemelhasse a uma questão de esquerda? Como já falamos na aula de fascismo, não é porque você tem um Estado forte que você necessariamente é uma política de esquerda. Como a gente disse já na aula de fascismo, a questão de um Estado forte dentro de um caráter fascista tem muito mais a ver com a mentalidade do grande líder que vai tirar a gente do caos, e, enfim, que vai retomar a grande glória do passado, etc., do que uma questão socialista propriamente de um Estado forte militar, porque ele vai tomar os meios de produção, certo? Ele vai tirar, digamos assim, os bens e as propriedades privadas das pessoas. Enfim, no caráter fascista, a gente não tem o tripé básico para poder dizer que algo tem o caráter socialista marxista, que é a busca pelo fim da propriedade privada, então o Estado tomando para si todos os bens de todas as pessoas e acabando com a propriedade privada, tornando a propriedade, então, coletiva. O segundo ponto de tripé do socialismo marxista, que é a busca pelo fim das classes sociais. E no processo fascista, a gente não tem isso. No processo nazista, você até tem um discurso, então, da União Germânica e etc. Mas isso não é o fim das classes sociais, até porque Hitler deixa muito claro quem é a classe elevada do ponto de vista dele. O ariano e etc. O resto é resto, inclusive digno do Holocausto na versão nazista, certo? Enfim, mas o fim das classes sociais não é uma busca, e menos ainda o fim da propriedade privada. E um terceiro ponto que a gente pode colocar aí como a base do tripé socialista marxista é a internacionalização da esquerda, a internacionalização, do caso da revolução marxista e etc. E a não delimitação das fronteiras territoriais ou identitárias culturais. Lembra disso? Que o marxismo, o socialismo marxista, ele tem esse caráter de buscar levar a revolução para todos os lugares do mundo. Lembra disso?
Enquanto que o fascismo, ou o nazismo também, ele não tem nada de internacionalista. Pelo contrário, ele coloca o alemão, o germânico, a cultura pan-germânica e etc., a ariana, como melhor do que qualquer outra, se utilizando inclusive de bases aí, biologia racista, biologia sexista e antissemita e tudo que você pode imaginar, certo? Então não tem nada de internacionalista, né? O nazista, ele acredita que a cultura germânica é realmente superior a todas, inclusive do ponto de vista genético, né? E que, portanto, os outros são raças degeneradas. E não tem nada no sentido socialista marxista de internacionalização. E por conta da falta desse tripé, que eu vou repetir novamente, porque é muito importante que esteja fixo aí, o socialismo marxista se baseia, portanto, na busca do fim da propriedade privada, busca pelo fim das classes sociais e na internacionalização desse movimento aí marxista, de levar para todos os cantos do mundo e etc, né? E por conta de não haver esse tripé, não é porque existe um Estado forte, né, voltado para outras questões que não tem nada a ver com as questões socialistas marxistas, não é porque é um Estado forte que necessariamente é marxista, certo? Porque a busca pelas mentalidades, as intenções desse governo são completamente distintas do que o marxismo prega. Enfim, então, para a gente deixar assim bem claro que é um assunto bastante importante, certo? Enfim, e para finalizarmos essa videoaula, vamos falar um pouquinho então do antissemitismo e dos 3 pontos que ele se baseia, enfim, como estrutura argumentativa. E eu preciso dizer aqui, gente, que a gente está tendo uma aula sobre antissemitismo, sobre a estrutura nazista, então, por favor, que a minha fala não seja mal interpretada, porque eu estou, digamos assim, aderindo ao que a proposta conceitual do nazismo dizia para que você entenda, tá? Mas pelo amor de Deus, enfim. A primeira delas é uma estrutura econômica, né? Então, o nazismo ele vai tratar o judeu como o causador do capitalismo voltado para o lucro excessivo e a exploração humana. O nazismo vai considerar que os principais banqueiros do mundo, pelo menos vamos colocar aí o caso alemão, né? Que os principais banqueiros, a principal elite financeira da Alemanha, da Áustria-Hungria, etc., né, dos países de cultura germânica, seriam os judeus, que têm essa cultura aí voltada para os negócios, para o comércio, para os bancos e etc., uma cultura, né, bastante recorrente aí, que a gente sabe, principalmente a partir da diáspora judaica e etc., e o judaísmo, então, essa estrutura do judaísmo no alto das camadas sociais, bancárias, comerciais, etc., que iria ser devastadora para as sociedades, porque eles seriam gananciosos ao extremo e fariam juros excessivos e cobranças indevidas. Então, economicamente, o antissemitismo vai dizer que essa classe burguesa judaica, né, e rica judaica, era um problema, porque o problema em si não é o capitalismo, mas o problema em si é essa exploração excessiva que os judeus fazem no capitalismo. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele vai atribuir a culpa dessa camada aí, digamos assim, injusta do capitalismo na classe burguesa judaica, certo? Então, economicamente, esse é o argumento antissemita contra os judeus, que eles fazem juros excessivos, que eles são gananciosos ao extremo e que eles se usam do capitalismo, digamos assim, de modo injusto, cobrar o que não se deve do germânico, colocar o germânico numa posição de pobreza e roubar as coisas dos germânicos devido aos juros, etc. Certo? Então, essa é uma das argumentações utilizadas. A segunda é de caráter religioso, por incrível que pareça, que é dizer que foram os judeus que entregaram Jesus Cristo naquela questão aí que a Bíblia retrata, né, de que Jesus poderia ser libertado, mas eles preferem o criminoso, enfim, que foram os judeus, a população judaica, naquela multidão que preferiu o criminoso do que Jesus e, portanto, eles não seriam dignos de algum modo. Recorreu a Ludwig Müller, um ex-capelão da Marinha. Müller havia escrito que o cristianismo devia refletir as visões germânicas e que o pacifismo era uma blasfêmia contra Deus. E isso o tornou o candidato perfeito para liderar a religião reinventada por Hitler. A ideia da igreja alemã era testar o que podia ser feito para criar uma igreja mais ou menos baseada no cristianismo, mas sem nenhum elemento judaico. A igreja alemã tornou-se porta-voz do Terceiro Reich. E sacerdotes pseudo-religiosos como Müller insistiam que a perseguição do povo judeu era abençoada por Deus. Eles viram o antissemitismo.
Viram os judeus perdendo as propriedades, sendo obrigados a emigrar. Eles ouviram a retórica antissemita. E aí tiveram uma ideia. Se alguém pudesse contribuir com o antissemitismo na igreja, perfeito. Esse seria o caminho. E eles tiveram a ideia de eliminar tudo que era judaico do cristianismo. E assim ficariam adequados ao regime. Então, eles iam reescrever a Bíblia, tirando qualquer alusão ao judaísmo. Eu não sei qual teria sido o resultado disso. Ficariam umas 3 ou 4 páginas. Eles queriam reunir os teólogos e os bispos, que iam analisar tudo o que era cristão na Bíblia, nos hinos e no catecismo. Iam limpar tudo o que fosse judaico. Jesus recebeu seu legítimo lugar de destaque na igreja ariana, cercado por cavaleiros germânicos, resgatados do passado heróico da Alemanha. A campanha, realizada com a aprovação expressa de Hitler, requeria algumas acrobacias teológicas. O movimento cristão alemão queria reescrever o Sermão da Montanha. Como assim? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Não, bem-aventurados os guerreiros, bem-aventurados os lutadores. Era isso que eles queriam. Então reescrever o Sermão da Montanha. Eles fizeram sua própria versão da Bíblia, que foi impressa em 600 mil cópias e vendidas nas igrejas por toda a Alemanha. Depois publicaram um inário. De novo, eles decidiram eliminar todos os hinos escritos por judeus, inclusive os judeus batizados. Eliminaram as melodias, as letras e as palavras hebraicas. Um exemplo de palavra hebraica dos hinos? Aleluia! Saiu. Em junho de 1934, a oposição a Hitler dentro da Igreja Católica da Alemanha não havia desaparecido. Mas surgiu uma oportunidade quando Hitler foi informado de que a SA estava planejando um golpe. A Noite das Facas Longas foi um expurgo direcionado não apenas a supostos rivais e ameaças contra a organização nazista, mas também a vários católicos importantes. E a questão terceira é a biologia racial. Então, uma teoria aí difundida por esse nacionalismo germânico excessivo, pelo nacionalismo ariano, vamos dizer assim, pela sociedade Thule, inclusive, etc., e muito voltado para uma ideia racista da biologia, de que quanto mais mistura há, mais impuro seria o sangue de algum modo, e, portanto, são raças degeneradas, certo? E nessa questão aqui da biologia racista, da biologia discriminatória, acho que é uma palavra talvez melhor, se enquadram homossexuais, que vão ser perseguidos pelo regime nazista, vão ser mortos em campos de concentração, se enquadram deficientes físicos também, que vão sofrer e vão ser mortos também, etc. Se enquadra judeu, devido a ser um povo, né? O judeu ele não se identifica exatamente com um território, ele se identifica enquanto judeu por ser filho de um judeu, e por aí vai, a linhagem vem passando, certo? E eles moraram em todos os lugares do mundo devido à perseguição judaica, devido ao fato de que, historicamente, desde sempre o judeu é um povo perseguido, eles viajam muito, etc. E, portanto, há uma miscigenação bastante considerável da população judaica. E é isso. E para essa biologia discriminatória, isso seria uma clara evidência da degeneração dessa raça, certo? E por conta desses 3 fatores, o judeu, o homossexual, o judeu, né, no caso desses 3 fatores em si, o judeu vai ser a escória e o problema da Alemanha, de algum âmbito, certo? E por conta dessa terceira, que é essa biologia excludente, vai se encaminhar aí homossexuais, deficientes físicos e pessoas consideradas degeneradas de algum modo, e além de outras populações, como poloneses e etc., ciganos, inclusive, para os campos de concentração e, portanto, para a morte. E eu espero que você tenha conseguido compreender e absorver o melhor possível os conceitos principais do nazismo nessa aula, certo? O perigo do discurso nazista, do discurso antissemita, xenófobo e etc. E eu não estou me despedindo de vocês não, certo? Aqui na descrição haverá o link para a parte 2 dessa videoaula, onde a gente vai focar de um modo mais específico na juventude hitlerista e na propaganda nazista. E como que essa estrutura foi gerada, foi criada e organizada para fazer, digamos assim, uma alienação coletiva da população, dos jovens, né, das novas gerações, para um apoio cego ao nazismo, tá bom? Então eu te espero lá e até a próxima!